Paz do Senhor Jesus. Deixa eu deixar aqui uma palavra para você. Em 1 Samuel 30, versículo 6, os homens de Davi estavam falando em apedrejá-lo, porque suas mulheres, suas filhas e seus bens haviam sido levados pelos inimigos chamados amalequitas. Eu acho que não é nada fácil para um líder ver seus liderados falando em apedrejá-lo, colocando a culpa por suas misérias e seus fracassos no seu líder. Eu acho que não é fácil para nenhum líder. Davi havia achado muitos homens de confiança, muitos homens de caráter, muitos homens guerreiros, e Davi montou um exército muito forte, um exército muito valente. Eles estavam morando em uma cidade chamada Ziclag, quando eles saíram para uma peleja, e o inimigo aproveitou para invadir esta cidade, sitiá-la e queimá-la, destruir tudo que havia ali, e para levar as mulheres, as crianças e os bens daquela cidade. Bom, o plano de Davi foi frustrado, ele não pôde lutar, então ele, voltando para casa, avistou a cidade sendo queimada, pegando fogo. E quando chegaram lá, estava tudo destruído, e todas as famílias dos soldados de Davi, inclusive a de Davi, havia sido levada como escrava ou prisioneira. É interessante que nesse momento a Bíblia diz que os homens de Davi, homens de guerra, homens valentes, acostumados a ver sangue, a lutar batalhas que jamais nós podemos imaginar, caíram no choro e choraram tanto que perderam suas forças. E no meio desse choro, desse lamento, os soldados de Davi estavam falando em apedrejá-lo. No final do versículo 6, você vai ver que o versículo, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Davi, as mulheres de Davi também haviam sido levadas, mas o povo falava em apedrejar Davi, em pôr a culpa em Davi, mesmo sabendo que a família dele também havia sido levada. É interessante isso, porque muitas vezes os pastores, os líderes, eu falo aqui daqueles que verdadeiramente o são, acham pessoas em situações difíceis, acham pessoas em situações de destruição, de morte, de enfermidade, e eles doam a sua vida por essas pessoas. Como diz o Senhor Jesus, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o pastor cuida, alimenta, fortalece, levanta, guia, orienta, ensina, mostra o caminho a qual essas pessoas devem andarem. Mas quando acontece um probleminha ou uma coisa que tire o foco de tudo aquilo que o pastor já fez, o povo tem memória curta e se esquece de todo o brilho, de todo o serviço que o pastor prestou, e já fala em apedrejar, em martirizar, que ele não serve, que ele não presta, que ele não vale mais nada. Esse é um karma que muitos líderes carregam. A igreja tem memória curta e muitas das vezes não vai se lembrar das conquistas, dos serviços e de tudo que o líder fez. E quando surgir algum problema, geralmente o pastor será culpado. O pastor é o responsável. Não é verdade? Porque o povo sempre vai querer achar alguém culpado. O ser humano, ele sempre tende a achar alguém para culpar pelos seus erros. Pois bem, o povo de Davi falava em apedrejá-lo, mas as suas mulheres também tinham sido levadas. Perceba que Davi também estava sofrendo. Entenda uma coisa comigo: você chora, você sofre, você tem fome, você tem sede, você tem necessidades? Pois bem, seu pastor também tem. Já ligou para ele hoje? Para orar por ele? Perguntou se ele está bem?
Nós estamos vivendo uma época de crise, de pandemias, e muitos pastores levaram culpa de loucos porque queriam abrir suas igrejas, de avarentos, né, de gananciosos, outros de ter a fé pequena porque queriam fechar, acharam um culpado. Vivemos uma época de crise. Você já ligou para o seu pastor para saber como é que ele está hoje? Porque assim como talvez você esteja passando alguma dificuldade, né, porque a empresa está fechada, porque estão mandando pessoas embora, talvez o pastor também esteja passando dificuldade. Talvez o pastor também possa estar passando lutas para manter o seu lar, a sua família, seus filhos. O pastor também é uma alma, o pastor também sofre, o pastor também chora. Então, tenha mais cuidado em tomar decisões ou em até mesmo falar coisas, porque o pastor também tem um coração. O povo de Davi estava falando em apedrejá-lo. Eu acredito que o líder ver o povo se organizando para condená-lo, acusá-lo, apedrejá-lo, é muito dolorido, é muito difícil. Então que nós possamos ter mais sensibilidade com a nossa liderança, que nós possamos ser mais amigos dos nossos pastores e que nós possamos reconhecer mais todo esforço e toda obra que eles têm feito por nós. Um grande abraço aos pastores, um grande abraço a você que entende que um dia, para ser líder, você teve que ser liderado e respeitou sua liderança. Um forte abraço, Deus vos abençoe. Medite mais na palavra de Deus.